das consultoras na Elisa Santin Consultoria. Hoje eu vim falar um pouco sobre o Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft de Business Intelligence. Eu vou ensinar como é que a gente baixa essa ferramenta, é bem facinho. Você tem que vir no site da Microsoft Power BI, você pode pesquisar pelo Google mesmo, ó, Power BI. Então, você vai ser levado nessa primeira página. Para baixar, você vai ter que vir em Produtos e clicar em Power BI Desktop. A gente vai fazer o download gratuito. O Power BI tem uma versão paga também, mas a versão gratuita é o suficiente para você fazer apresentações maravilhosas. Então, a gente vai vir aqui, vai baixar, ele vai te levar para a Microsoft Store, onde ele vai abrir nessa página aqui. Como eu já tenho, ele vai aparecer porque o produto já está instalado. Só que se você não tiver, vai vir aparecer uma opção aqui para você de baixar agora. Daí você vai baixar tudo certinho e já vai poder começar a usar o Power BI. É importante lembrar que para usar o Power BI, para você poder publicar os seus relatórios e dashboards, você precisa de um e-mail que seja da sua empresa, né? Ou seja, não pode ser Outlook, não pode ser Gmail, não pode ser Hotmail. Tem que ser um e-mail pago que te identifique como uma empresa mesmo. Seja um e-mail de negócios, né? Ok. Aqui então a gente abriu o Power BI e a gente vai começar a fazer os gráficos. Eu vou falar rapidamente quais são os melhores gráficos, mas claro, não se prendam nisso, é sempre bom você explorar demais gráficos, mas esses são os que a gente geralmente usamos para cada caso, sabe? Eu coloquei uma base em Excel e os nossos dados são dados jurídicos, de processos. Portanto, as informações que a gente vai mexer aqui vai ter a ver com isso, mas você não precisa ficar preso nisso. Tanto que o Power BI é uma ferramenta muito livre, você pode ser de vendas, ser de TI e ter diversas informações sobre isso na ferramenta em si, para fazer uma apresentação, né? Eu vou fazer uma apresentação sobre dados jurídicos, sobre os processos em si. Então vamos começar com uma variação no tempo, afinal, vamos pensar assim, vários processos foram distribuídos e eu quero saber quantos processos foram distribuídos em cada ano. Qual o melhor jeito de eu apresentar isso? Você sempre tem que pensar nessa pergunta antes de você fazer um gráfico, né? Qual o melhor jeito de apresentar isso? Vamos ver se eu fizesse isso em colunas. Eu vou vir aqui, clicar no gráficozinho de coluna, ele vai abrir aqui, e eu vou colocar o número de processo como valor, contagem, né, porque eu quero saber quantos por processo, e no eixo eu vou colocar a data da distribuição. Você pode ver aqui que ele colocou então as colunas pela data da distribuição. Em 2017 a gente teve 1, em 2018 a gente teve 2 e assim vai. Mas essa informação tá interessante? Claro, ela não está errada da maneira que ela está, mas eu penso que nós poderíamos colocar de uma maneira mais inteligente e mais interessante visualmente. Então, o que nós sempre pensamos em data e de variação de tempo, qual é o primeiro gráfico que vem na nossa mente? É o de linhas, correto? Então, a gente vai colocar aqui no gráfico de linhas. E como você pode ver, aqui nós temos a distribuição por ano. Você pode colocar sempre o rótulo aqui, porque fica mais fácil de você enxergar do que pela linha, pelo eixo em si. Então, aqui nós temos a quantidade de processos distribuídos por ano. Fora esse gráfico, nós podemos usar também o da área, que é bem interessante, que é esse aqui. Ah, Jéssica, qual é a diferença da linha e da área? Na realidade, a única diferença que eu vejo é o preenchimento e ele dá a impressão de deixar o gráfico menos vazio, né? Para mim é uma opção mais interessante na questão visual, não tanto de dados, porque os dados são apresentados da mesma maneira. Então aqui nós temos a linha e a área. Eu vou colocar aqui também novamente por coluna para vocês terem uma noção do que eu estou falando.
e aqui está por coluna. A informação não fica bem mais interessante e não parece mais lógica colocada num gráfico de linha do que se eu colocar nesses gráficos de coluna? Então, sempre que você for fazer um gráfico, é interessante você pensar nisso. Qual é a melhor forma de apresentar? Qual deles vai levar mais informação? E qual deles também vai ser mais interessante visualmente, né? Porque se a gente tá fazendo uma apresentação no Power BI, esse também é uma das nossas preocupações, por assim dizer. Beleza, nós fizemos aqui essas análises de variação no tempo. Agora eu quero fazer uma análise de uma parte num todo. O que a gente pode fazer? Qual é o primeiro gráfico que vem na nossa mente? É o nosso famoso gráfico de pizza, nosso amigo que já tá aí há muito tempo nos auxiliando. Então nós vamos escolher o gráfico de pizza e eu vou fazer o seguinte, vou colocar nos valores o número do processo novamente. E vou colocar na legenda a matéria. A matéria sobre que versam os processos. Então aqui a gente vê que a gente tem 4 processos cíveis, a gente tem 4 da matéria de trabalho e de penal nós temos 3. Você nota que a informação ficou bem nítida, você bate o olho no gráfico, você já sabe sobre o que ele está falando. Então, fora a pizza, a gente também pode usar a rosca. E daí a diferença dos dois é plenamente visual, vai dependendo do que tipo de apresentação você está fazendo e qual desses gráficos você acha que se encaixa mais na sua apresentação. E a gente também pode usar a barra. Mas eu prefiro usar, quando possível, usar a pizza ou a rosca. Um gráfico muito legal que você pode usar também, quando você está mexendo com essas informações que são parte de um todo, é a árvore. Deixa eu ver se eu acho a árvore aqui. Tururu, tururu, tarará. Aqui, TreeMap. Então aqui no TreeMap a gente tem as informações e você pode colocar novamente os rótulos aqui para aparecer a quantidade. Esse gráfico, eu acho que ele é um gráfico muito interessante e ele é muito moderno também. Você vê como todos os gráficos do Power BI, ele é interativo e ele tem no seu modelo em si uma coisa que leva uma coisa bem mais moderna do que os gráficos de pizza ou de rosca, né? Vou colocar aqui o de rosca também, para deixar os 3 exemplos aqui para vocês verem. Então nós temos, quando a gente quer fazer a análise da parte de um todo, a gente tem esses 3 gráficos que são interessantes pra gente analisar. Pessoalmente eu gosto mais do TreeMap, né? Que é o da árvore, porque ele é bem mais moderno, não é tão utilizado assim esse gráfico, só que ele é um dos mais interessantes. Então, vamos vir aqui agora, então, para uma coisa mais básica. Eu quero, na realidade, apresentar detalhes sobre determinados dados. Então, você vai vir aqui em tabela, nós vamos criar uma tabela. E nessa tabela, a gente vai colocar o valor, vai ser o status do processo. Beleza. E aqui a gente tem o número do processo. E aqui a gente tem o número do processo. Hoje eu não vou trabalhar tanto na formatação. Se posteriormente vocês gostarem de um vídeo de formatação, que eu sei que é bastante interessante e faz toda a diferença no nosso produto final, né? Como a gente formata e como a gente deixa a apresentação. Se vocês tiverem interesse, então comentem. E a gente pode trazer um próximo vídeo só sobre isso.
Então aqui eu fiz uma tabelinha onde vão aparecer os números do processo, são números fictícios, né? Não são números reais. Mas aqui está, então, o número do processo e o status. Então aqui a gente consegue tirar detalhado, o que está acontecendo em determinado processo por status. Então ele te dá uma visão bem detalhada sobre o que versam os processos. Você pode fazer isso para diversas informações, como eu falei anteriormente, eu estou trabalhando só com informações jurídicas, então esse é o resultado dessa pequena interseção de dados que eu fiz. Então, por hoje foi só. Eu quis apenas dar uma demonstração básica sobre os tipos de gráficos que a gente mais utiliza e quais são os mais interessantes de utilizar em cada caso. Só que é importante lembrar que você não pode se prender a isso, né? Você sempre tem que estar buscando, às vezes tem um gráfico que é melhor para determinada que você quer apresentar. O que eu fiz é apenas um leve guia e você pode sempre se aventurar, principalmente no Power BI, que é uma ferramenta tão ampla e tão legal de utilizar. Muito obrigada pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comentem aqui, curtam o nosso vídeo e compartilhem com os amigos e com os colegas de trabalho para ajudar aí na divulgação desse nosso vídeo. Muito obrigada e até a próxima!